Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes, estamos aqui para trazer-lhe mais uma mensagem no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal por gentileza, deixa aí o seu like, Deus abençoe. Hoje a nossa mensagem está no último livro da Bíblia, chamado o Apocalipse. Contém 22 capítulos, 404 versículos, mas eu estarei lendo apenas 2 versículos. Em nome de Jesus, vamos falar sobre os nomes de Satanás. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Versículo 8, Apocalipse 12. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9 também estarei lendo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nosso objetivo é falar sobre os nomes de Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Diabo significa caluniador. E a Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse que houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, uma serpente com várias cabeças. Miguel é um dos anjos que pertence a uma classe angelical na Bíblia. E só ele é mencionado como o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo está ligado a arques, que tem a ver com chefe. Ele é o anjo principal. Miguel significa quem é semelhante a Deus. Miguel aparece na Bíblia em alguns momentos. A Bíblia diz que Moisés, Deus certamente recolheu o espírito de Moisés e o seu corpo, o diabo queria pegá-lo. Não conseguiu pegar quando ele estava biologicamente vivo. Deus usou Moisés com sinais extraordinários no Egito. Então o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel disse para ele: o Senhor te repreenda. E certamente, sob a autoridade do Deus Supremo, o diabo teve que deixar o corpo de Moisés. A Bíblia também nos fala que aqui no Apocalipse está falando de uma grande peleja, o dragão querendo pegar o varão, destruir o varão, ou seja, o menino que a mulher deu à luz. Esta mulher representa Israel, porque a Bíblia fala de uma coroa com 12 estrelas, que tem um significado das 12 tribos de Israel. Porque foi através da nação de Israel que Deus enviou o seu Filho, o Messias, o Cristo, para redimir, salvar a humanidade e o mundo. E Jesus mesmo disse: a salvação vem dos judeus. Portanto, Satanás, como já falei, significa adversário. Aparece na Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 10. Diabo, caluniador, em Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele é um caluniador. Quando ele sorrateiramente, usando aquela serpente, por isso que é chamado antiga serpente, porque ele usou a serpente para enganar a mulher e começou a caluniar, dizendo que Deus estava ocultando algo e que a mulher, certamente Adão, seriam semelhantes a Deus. Quem queria ser semelhante a Deus era ele próprio, como querubim, que recebeu autoridade, glória, majestade, mas se rebelou contra o seu Criador e então foi derribado. A Bíblia também o chama de maligno, intrinsecamente perverso. O diabo é perverso. Evangelho de João 17, versículo 15.
ele é maligno. A Bíblia também diz que ele é o grande dragão vermelho, criatura destruidora, conforme eu li aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3, 7 e 9. A Bíblia também o chama da antiga serpente, enganador no Éden, Apocalipse 12, versículo 9. Ele enganou a mulher, por sua vez enganou Adão, porque a mulher lhe deu o fruto e certamente Adão cedeu, e Deus havia falado que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus conhece o mal, mas não é vencido nem tentado pelo mal. O homem passou a conhecer o mal, desobedeceu e, portanto, passou a receber as consequências do pecado, que foi primeiro a morte física, mas anteriormente a morte espiritual, quando começou a fugir de Deus, inclusive. A Bíblia diz que ele é Abaddon, destruição, Apocalipse 9, versículo 11. Destruição. Jesus, usando a figura do mercenário, do pastor mercenário, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que peca, está transgredindo a lei de Deus, que peca, procede do diabo, ou seja, está de mãos dadas com o diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas ele é chamado de destruidor, Abaddon, destruição. Ele é também chamado de Apolion, destruidor, Apocalipse 9, versículo 11. Leão que ruge, adversário, 1 de Pedro 5, versículo 8. Pedro fala sobre o diabo que ruge como leão, procurando tragar. A Bíblia também o chama de Beelzebu, senhor das moscas. Caluniando o Senhor Jesus, os invejosos, os religiosos, estavam dizendo: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus falou: não, eu expulso pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 12, versículo 26 e 27. Ele é também chamado na Bíblia de Belial, desprezível. 2 Coríntios 6, versículo 15, na nova versão NVI internacional. A Bíblia também o chama de Deus desse século, controla a filosofia do mundo. 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todas essas ideologias, filosofias humanas que têm levado o homem a não crer em Deus, não crer no criacionismo. E aí acredita-se numa teoria que o homem foi lesma, mosquito, barata, lagartixa, macaco perdeu o rabo e assim por diante, e os elos perdidos estão por aí. Não crê que Deus criou todas as coisas. O primeiro livro da Bíblia, o título no hebraico é Bereshit. Bereshit é no princípio. Bereshit bara Elohim, as primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus. Ele criou os céus e a terra. Ele é o Deus deste século, que controla a filosofia do mundo, chamado de príncipe deste mundo, governa sobre o sistema do mundo. Evangelho de João 12, versículo 31, Jesus falou. Ele é o príncipe da potestade do ar, controla os incrédulos. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o inimigo, ele é o adversário. Em Mateus capítulo 13, versículo 8, primeiro evangelho. Ele é tentador, incita as pessoas a pecar. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele foi até o deserto tentar o Filho de Deus, mas foi derrotado, porque Jesus
com a palavra, cheio do Espírito Santo, disse para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele é homicida, conduz as pessoas à morte eterna, inclusive. Ele é homicida. E Jesus falou que ele nunca se firmou na verdade. Evangelho de João 8, versículo 44. E ele é mentiroso, pai da mentira, deturpa a verdade. Evangelho de João 8, 44. Quem é o pai da mentira? O diabo. E também a Bíblia diz que ele é acusador. Acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse 12, versículo 10. De dia e de noite ele acusa. Mas a Bíblia diz que os servos de Deus o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Portanto, meu amigo, não devemos subestimá-lo, mas também não devemos enfatizá-lo, porque Jesus já venceu lá na cruz, quando disse: está consumado. Ressuscitou e disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E para João, que o viu glorificado, ressurreto, ele disse: João, eu morri, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem toda a autoridade sobre o diabo, os demônios, os principados e as potestades. Portanto, que possamos confiar na vitória de Cristo Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, confie nele, porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes, inclusive sobre Satanás, que é chamado o diabo, antiga serpente. Amém. Amém. Deus abençoe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por gentileza, compartilhe, deixe o seu comentário e que Deus o abençoe. Amém.